Olá, estamos aqui então para poder fazer mais um simulado, hoje sobre currículo em movimento da educação básica. Nós vamos fazer um simulado porque é um assunto que não caiu em questões anteriores, em provas anteriores, por isso eu preparei um simulado com um formato, uma estrutura de acordo com a banca, para que vocês possam entender como aquele currículo em movimento, como aquele currículo aquelas questões que estão lá, podem se configurar em questões de prova. E lembre-se também da dica que eu dou para vocês, que é muito importante. Esses documentos novos, recentes, currículo em movimento, cadernos da Escola Candanga Educação Integral, orientações pedagógicas para a construção do PPP das escolas e da coordenação pedagógica, as diretrizes sobre avaliação, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, todos os documentos recentes ou não, vocês não podem estudar esses documentos como se fossem uma formação pedagógica. Todos os vídeos, praticamente, eu repito a mesma coisa, porque isso eu preciso que vocês internalizem essa dica. Vocês não podem estudar aquilo como se fosse uma formação, com inocência. Não pode ter inocência. Tem que espremer esse conteúdo, retirando dele o máximo que pode se configurar como questão de prova. Portanto, tudo aqui, conforme vocês vão lendo os conteúdos, tendo principalmente como base o material que eu preparei, os slides que eu fiz, resumos, né, por página desses conteúdos todos ou por artigo, conforme vocês forem lendo, extraiam o máximo possível possíveis questões de prova que aquele conteúdo pode ser cobrado. Então, não é ler por ler, estudar por estudar. É estudar como se fosse um elaborador de prova. Estudar na perspectiva de que, fazendo para si mesmos, prováveis questões de prova que poderiam ser retiradas daquelas questões que inocentemente estão ali. Por que inocentemente? Porque quando foram criados aqueles documentos, não foi com o objetivo de se fazer questões de prova em cima dele. Então, a gente tem o hábito de ler como se aquilo fosse inocente. Agora, o elaborador de prova, não. Os mínimos detalhes, entrelinhas, interditos, o que é subliminar, ou o que é explícito mesmo, que parece mais controverso, que causa mais confusão, é meio dúbio, é meio vago, tudo aquilo pode ser questão de prova. Se atente e estude para isso sem inocência. Estude como se fosse um elaborador de prova. Ah, isso aqui pode cair. Isso aqui também é dúbio. Isso aqui, se eu fosse elaborador, eu faria uma questão dessas. É assim que a gente estuda. E nessa perspectiva foi que eu dei a aula teórica sobre esse assunto e agora vou mostrar para vocês que tipo de questão, de acordo com o formato da banca, pode ser cobrada em cima desse assunto. Currículo e movimento da educação básica. Vamos então aqui para a primeira questão. Assinale a alternativa correta acerca das concepções teórico-conceituais presentes no currículo e movimento da educação básica da Secretaria de Educação do DF. Vejam só a letra A. O currículo tradicional, que a gente não quer mais ele, tradicional, né, enfatiza a construção do conhecimento. A gente não quer mais ele enfatiza isso por meio de disciplinas integradas e vinculadas à prática social. Contrário, falso. Esse é o currículo tradicional? Não. Esse é o currículo integrado, que é o currículo que nós queremos usar hoje. Não é um currículo tradicional, não tem nada a ver com prática social, é só uma lista de conteúdos, de disciplinas que precisam ser trabalhadas nesse sentido, né? A Secretaria de Educação defende a organização curricular baseada na segmentação das disciplinas, na fragmentação delas? Não, não é isso. Né? Abordando-as num trabalho fechado, muito menos, é aberto, né? De forma a promover o ensino interdisciplinar. Não é isso que vai promover o ensino interdisciplinar. O que promove o ensino interdisciplinar é um currículo integrado, não é fragmentado, não é compartimentado em disciplinas, não é fechado, né? É um currículo que é aberto, integrado, e esse currículo que pode ser interdisciplinar. Portanto, B, falso, né? Os eixos transversais do currículo em movimento, né? Vocês lembram dos eixos transversais?
Educação para a cidadania e em direitos humanos e para os direitos humanos. É um eixo transversal. Educação para a sustentabilidade e educação para a diversidade. 3 eixos transversais. Não são eixos integradores, não confundam com isso. Não são eixos norteadores, eixos transversais. Por quê? Cidadania e direitos humanos. Sustentabilidade e diversidade perpassa, corta todos os conteúdos obrigatórios. É transversal a todos. Tem que ter, ele transversaliza, perpassa, corta a parte obrigatória. Então, eles são eixos transversais. E a avaliação presentes no currículo em movimento são elementos que devem ser abordados apenas em escolas que adotam a organização em ciclos, né? E semestralidade. Falso. O currículo em movimento diz que aquele currículo, incluindo seus eixos transversais, são apropriados tanto para as escolas cicladas, que organizam em ciclos, ou semestralidade, se for ensino médio, como também para as escolas que adotam a seriação. Portanto, falso, com certeza. Segundo o currículo em movimento, a origem, a gênese da indisciplina e do fracasso escolar está relacionada à inobservância pela escola das necessidades e interesses dos estudantes atuais. Verdadeiro, com certeza. Os estudantes têm interesses, necessidades, e a escola não observa isso. Isso gera fracasso e indisciplina. O currículo diz isso mesmo. Verdadeiro. Então a escola tem que mudar. E tá falsa, né? O currículo em movimento constitui-se de uma lista de conteúdos a ser seguida pelas escolas. Falso, com certeza. Tem conteúdo? Tem, claro. Mas a escola vai organizar o seu próprio currículo de acordo com aqueles conteúdos que estão lá. E ele não é só isso. Tem objetivos, conteúdos, concepções teóricas, metodológicas, práticas, de avaliação, de ensinar, de aprender, de uma série de coisas que não é só uma lista de conteúdos que a escola tem que seguir. Não é apenas isso. Né? 2. Assinale a alternativa correta de acordo com o currículo em movimento. O currículo em movimento possui essa denominação pelo fato de ainda estar em processo de discussão e construção pelos profissionais da Secretaria de Educação para posterior validação quando estiver pronto. Falso. Por que o nome é currículo em movimento? Vocês lembram? É movimento porque ele é dinâmico, flexível, de acordo com a prática. É no dinamismo do dia a dia, do cotidiano das escolas, da sala de aula, que ele vai ser implementado. Então, ele não é algo parado, fechado, pronto, acabado, determinado para sempre. Não. Ele está em movimento, porque é o movimento do dia a dia da escola, que é das várias escolas, em inúmeras situações imprevisíveis, é que esse currículo vai ser concretizado. Então, isso dá movimento para o currículo. Não engessa ele como uma lista pronta, acabada, a ser seguida pelas escolas. Por isso que é em movimento. Mas ele já está pronto, já está em vigor e não está precisando ser validado, não. O outro passado foi. Já tivemos uma versão experimental até 2013 que sim, realmente estava em validação. A de hoje, não, com certeza. As escolas não podem fazer a sua organização curricular. Por quê? Tendo em vista que o currículo já está determinado pela Secretaria de Educação. Além do fato de que as escolas, as IES, instituições educacionais, escolas, precisam estruturar seu trabalho em torno das datas comemorativas. Falso, com certeza. As escolas precisam... Isso aqui é uma questão importante para vocês. As escolas precisam organizar os seus currículos. Ué, mas a escola vai organizar o currículo, quer dizer então que ela não vai seguir o currículo em movimento, que vale para todas as escolas? Não é isso. Ela vai organizar o seu currículo de acordo com o currículo em movimento. Mas não é para seguir o que está ali sem poder... Não, o que está ali é adaptado, flexibilizado para a realidade da escola. Não é suprimido. Não vou suprimir nem retirar conteúdo. Né? Eu vou organizar o currículo da minha escola com base no currículo que está lá em movimento. Isso tem que ser feito. No PPP das escolas tem esse capítulo, organização curricular, que é como aquela escola vai implementar o currículo em movimento.
Então, é essa a perspectiva. A letra C, a sala de aula regular deve ser formal, rígida, fechada, né, com disciplinas compartimentadas. É assim que deve ser? Claro que não. Portanto, as atividades extracurriculares de educação integral não podem se relacionar com a aula oficial da escola. Falso. Claro, as atividades de educação integral se integram às atividades do dia a dia da escola, com certeza. Não pode ser momento da aula formal, momento integral. Não é isso. Atividades juntas, porque que há uma interdisciplinaridade, há uma integração dos conteúdos todos, né? E não pode ser uma dicotomia entre a aula formal e a aula informal, extracurricular. Não. Né? Então, por isso, falso, com certeza. Os eixos integradores do currículo, foi aquilo que eu disse para vocês no começo, são cidadania, direitos humanos e sustentabilidade. Falso. Esses não são eixos integradores, são eixos transversais, tá? E não é assim que está escrito lá, não. É educação para a cidadania e direitos humanos e em direitos humanos. Educação para a sustentabilidade e educação para a diversidade. São 3 eixos transversais e não integradores. Cuidado para não confundir. E a letra E, os fundamentos teóricos de currículo. Eu acho que isso tem que ser completado aqui para poder ficar mais bem redondinha a questão. Os fundamentos teóricos de currículo, a teoria de currículo, em que se assenta o currículo e movimento, são 2 teorias de currículo. Quais são? Teorias crítica e a teoria pós-crítica de currículo. Verdadeiro, com certeza. Né? Vamos lá para a questão número 3. Assinale a alternativa correta sobre o currículo em movimento. O conceito de diversidade, sustentado pelo currículo em movimento, defende a ideia de que a dessemelhança, diferença, é um aspecto inerente, faz parte da condição humana, intrínseco ao ser humano, sendo a exclusão um fator que atinge a todos, né, não estando associado a um grupo específico, a outro. Falso. O currículo, quando fala sobre diversidade, diz o seguinte, que existem grupos sociais, mulheres, negros, homossexuais, pessoas com necessidades especiais, grupos sociais específicos que são atingidos pela exclusão. Então, a exclusão não é uma coisa que pode atingir aleatoriamente a qualquer um. Ela atinge a determinados grupos. Portanto, quando se trabalhar com diversidade, é preciso que se tenha um olhar específico, detalhado, para esses grupos sociais que são excluídos. A exclusão deles não é algo natural, é construída. E, portanto, pode ser desconstruída pelo trabalho pedagógico da escola. B. Questões de gênero e de orientação sexual não devem ser abordadas na educação formal, pois fazem parte do currículo oculto. Falso. É currículo oculto? Também. Mas é currículo oficial, registrado, formal também. No currículo formal eu trabalho questões de gênero, né? Questões de orientação sexual, questões de raça e etnia, de inclusão social e de pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Isso tudo está presente no currículo oculto? Tá, claro, naquele currículo que nós não temos controle, que ensina sem que a gente queira, mas no formal também, com certeza. No trabalho com o eixo da diversidade, é preciso que a escola ensine os estudantes a apresentarem comportamentos aceitáveis e adaptados ao contexto, a fim de se evitar o bullying e a perseguição. Falso. Ninguém tem que adaptar ninguém a ter um comportamento padrão para poder evitar o bullying. Quem pratica o bullying é que tem que aprender a não praticar a perseguição. E não a pessoa tem que ser todas iguais, né, sem considerar a diversidade, para que ela não sofra bullying. De forma nenhuma. A reflexão e as ações pedagógicas acerca da diversidade é fator que pouco contribui para a superação da exclusão e preconceito na escola, já que tais questões, segundo o currículo, pertencem à sociedade, não à escola. Super falso, não tem nem o que comentar essa questão.
com certeza. É o trabalho pedagógico da escola sobre ações como essa que pode superar, sim, na escola e na sociedade o preconceito. Educação para a diversidade é um eixo transversal, não é integrador nem norteador, transversal do currículo da educação básica verdadeira, com certeza. Vamos então para a questão número 4. Assinale alternativa que indica um equívoco, né? Tendo em vista os conceitos relativos à diversidade presentes no currículo e movimento da educação básica. Vejam só, termos como ideologia do branqueamento, isso aqui é o quê? É uma ideologia de que as pessoas devem se parecer cada vez mais com a cultura do branco, aquilo que o branco tem como cultura própria. E essa cultura é mais apropriada, mais certa, mais adequada, então vamos branquear as pessoas, negras ou não, para que elas se insiram nessa cultura do branco mesmo, nesse sentido, para se adaptar ao contexto. Essa ideologia do branqueamento e cotas para negros devem ser assuntos abordados dentro do eixo transversal, sim, da diversidade, com toda certeza verdadeira essa questão, claro. Antirracismo, xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, a aversão ao estrangeiro, precisam ser refletidas pela escola, a fim de que se evidenciem as ideologias excludentes presentes nesses termos. Assim que se traga à tona, que se estude, se reflita, se analise sobre as ideologias que excluem, que estão presentes nesses termos. Verdadeiro, com certeza, né? O conceito de gênero, né, refere-se ao sociocultural da identidade das pessoas. Verdadeiro. Porque sexo são só dois, macho e a fêmea. E isso é biológico. Apenas. Só biológico. Natural. Gênero não é natural. Gênero é como a pessoa se apresenta, a identidade dela perante uma sociedade. E isso não tem dois gêneros só. Tem de várias formas. Até porque não tem um homem todos de um jeito e mulher todas de um jeito. Eu tenho infinitos tipos de homem e infinitos tipos de mulher. Então, gênero é muito variado, multifacetado, depende da maneira como a pessoa se identifica para uma sociedade. E, é claro, essa identificação de gênero, a identidade de gênero, é ligado a uma construção social, cultural e histórica específicas. Não é natural de forma nenhuma. Natural só o sexo, apenas. Né? Então, o trabalho com a questão de gênero deve ser realizado no sentido de se evidenciar as características naturais de ambos os sexos. Não é isso. Sem que haja a valorização de uma pela outra, não tem nada de natural no gênero. Tudo é construído. Construído de acordo com contexto social e cultural histórico específicos. Né? A orientação sexual é uma temática que está presente no eixo transversal da diversidade, com certeza. Perceberam aqui, ó, nessa questão, mais uma vez, nós temos, aqui está falando, a alternativa correta. Para ficar melhor, as alternativas corretas. Porque, como nós acabamos de verificar, tanto a D quanto a E estão corretas. Né? Desculpem, tanto a C quanto a E estão corretas. Portanto, o comando da questão, isso aqui é um simulado que preparei. Nesse comando, está dizendo que é uma só correta. Mas o certo, o adequado, é que vocês corrijam e colocam duas corretas. Porque aí nós temos a C e a E, questões corretas. Né? A questão número 5, assinale a alternativa correta em relação às concepções teóricos conceituais presentes no currículo e movimento da educação básica. Educação no campo e escola rural é a mesma coisa? De jeito nenhum. Nós vimos que educação no campo se refere àquela educação que está ligada à cultura do campo, que tem relação com a maneira como o campo se organiza. Enquanto escola rural é um conceito de escola que está no campo, mas não tem territorialidade, identificação, não representa o campo. Né? Então, são coisas diferentes. Né? Então, não é a mesma coisa.
Falso. Está lá no currículo em movimento. Desde que haja escola para os moradores do campo, não faz diferença que sejam educadas na escola do campo ou na cidade. Basta que elas sejam transportadas, né, para a escola, que é a mesma coisa. Falso. O currículo defende que a escola do campo, a educação no campo, seja feita no campo. Lá mesmo, que haja escolas no campo, porque a escola do campo, ela tem conceito cultural, ela está ligada àquela cultura, àquela região, àquela comunidade. Ela se identifica com aquela comunidade e as pessoas são educadas nessa cultura, não trazidas do campo para a cidade pelo transporte escolar, para uma escola que não tem nada a ver com a vivência delas do dia a dia. Portanto, falso. Cidadania e direitos humanos são conceitos adotados distintamente no currículo do movimento. Claro, ele diz que uma coisa é cidadania, outra é direitos humanos, mas devem ser trabalhados de forma relacional e integrada. Isso sim, com certeza, verdadeiro. E olha D, educação para os direitos humanos, apesar de estar presente nas discussões teóricas do currículo em movimento, constitui de temáticas que não fazem parte dos currículos formais, ensinados oficialmente nas escolas. Falso. Se ensina, sim. E isso precisa ser evidenciado. Faz parte do currículo formal das escolas, né? Mesmo quando não se quer, mesmo quando não se tem consciência disso, se ensina. Os direitos humanos, apesar de serem constituídos para todos os seres humanos, não podem ser considerados universais, tendo em vista que o contexto social, cultural e histórico em que eles estão estruturados. Falso. Por quê? Direitos humanos é universal, é para todos os seres humanos, indistintamente. Agora, direito à vida, a comer, a se vestir, direitos básicos, à saúde, isso vale para qualquer ser humano, é universal. Agora, cidadania é um conceito ligado realmente a uma nação, a uma cultura específica. Cada nação, cultura, tem esse conceito de cidadania de forma diferente. Já direitos humanos, ele é mais universal, por mais histórico e social que ele seja construído nesse contexto, mas ele é universal, né? 6. Assinale alternativa que apresenta um equívoco acerca das concepções teórico-conceituais presentes no currículo em movimento. A cidadania está relacionada ao pertencimento a uma nação. Cada nação, ou seja, tem um conceito sobre esse assunto, com pressupostos políticos e culturais. Portanto, é um conceito que varia de acordo com a sociedade e com a cultura. Verdadeiro, com certeza. Igualdade para o currículo em movimento é um conceito central nas relações entre os indivíduos. Portanto, todos devem ter um tratamento igual. Para que não haja injustiça? Falso. Eu tenho que ter um tratamento diversificado, porque tem pessoas que precisam de outras abordagens. Se eu trabalhar igual para todo mundo, vai ter alguns que serão excluídos, que não vai caber nessa minha igualdade. Portanto, não é para trabalhar de forma igual que isso não vai haver injustiça. É para trabalhar diversificado, com o mesmo. Porque isso faz com que todos, abranja todos. E não igual, só aquele grupo que aderiu consegue. O restante é excluído, de forma nenhuma, né? AC. Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são distintos, com certeza. Pois o paradigma atual sustenta que o primeiro, a sustentabilidade, sustenta o primeiro, que sustenta o termo da sustentabilidade, admite que a economia por si só não resolve o equilíbrio entre a manutenção da vida e o crescimento capitalista. Verdadeiro. Ou seja, na sustentabilidade diz que a economia capitalista, por si só, não consegue ser sustentável. Não dá para crescer capitalismo e crescer de forma sustentável. São coisas indistintas, são coisas distintas. Portanto, sustentabilidade não é a mesma coisa que desenvolvimento sustentável.
Esse sim admite que a economia vai crescer de acordo com os recursos naturais, mas isso não é algo que o currículo defende. O currículo defende sustentabilidade, que diz que não dá para a economia sozinha regular tudo, né? Adjacente, junto ao conceito de sustentabilidade, estão presentes questões mais amplas que a natureza, como a dimensão social, cultural, territorial e econômica. Claro, não fala só de natureza, de educação ambiental, fala mais do que isso. Fala que, para ser sustentável, eu tenho que analisar questões culturais, sociais, econômicas e territoriais. Não dá para falar só de uma forma isolada de natureza apenas, né? Educação para sustentabilidade é um eixo transversal, não é integrador nem eixo norteador, transversal, do currículo da educação básica. Ou seja, esse eixo transversal, a sustentabilidade, perpassa, corta transversalmente todos os conteúdos curriculares abordados na escola. Verdadeiro? Com certeza. E aí, passamos então para a última questão, a número 7, sobre esse assunto. Assinale a alternativa que indica um equívoco acerca das concepções teórico-conceituais presentes do currículo em movimento. O currículo integrado pressupõe uma relação aberta, claro, entre as disciplinas, as quais se integram, né, o fio condutor que liga elas são os eixos transversais. Verdadeiríssimo. Os eixos transversais, a cidadania e direitos humanos, a sustentabilidade e a diversidade é o fio condutor, é o que une as disciplinas que são abertas, não são fechadas. Isso é o currículo integrado, né? Então, o currículo integrado pode ser feito por meio da transversalidade, eixos transversais, e da interdisciplinaridade. Já vou dizendo aqui, então, que a questão B está errada, porque ela está dizendo que o currículo integrado adota a transdisciplinaridade. E não é isso. Adota porque transdisciplinaridade significa que não existe mais disciplinas. Elas agora formam uma síntese, uma amálgama, uma coisa só, que é o conhecimento humano. Só. Mas não é isso que é defendido. É defendido pelo currículo a interdisciplinaridade. As disciplinas continuam existindo, claro, só que abertas, conectadas, associadas umas às outras. Eu trabalho um tema, um eixo, um assunto, né, com várias disciplinas que conversam entre si sobre isso. Portanto, isso é interdisciplinar e não transdisciplinar, né? A letra C. A flexibilidade é um dos princípios, lá no currículo tem alguns princípios, né, adotados pelo currículo. Um deles é a flexibilização e o outro, teoria e prática. A relação dialética entre teoria e prática. Praxis. Verdadeiro, com certeza. A interdisciplinaridade pode acontecer dentro de uma mesma disciplina, com seus conteúdos, chama intra. Ou entre as várias disciplinas, inter. Verdadeiro. Então, pode ser, eu posso fazer interdisciplinaridade dentro de uma mesma disciplina, pegando vários conteúdos e relacionando entre si, isso é intra. Ou posso também fazer interdisciplinaridade entre as várias disciplinas, entre português, matemática, geografia, história, também do mesmo jeito. Então, pode ser intra ou pode ser inter. Verdadeiro. A interdisciplinaridade é um fator preponderante para a consecução, para se fazer o currículo integrado. Verdadeiro, com certeza. Fechamos aqui, então, esse bloco de conteúdo, esse bloco de questões simuladas, são todas simuladas, porque é um assunto que ainda não caiu em provas anteriores, sobre o currículo da educação básica, o currículo em movimento. Aguardo vocês, então, nos próximos vídeos, para podermos fazer essa empreitada, esse passeio, né, sobre os diversos conteúdos do edital por meio de exercícios. Muito obrigado pela atenção de todas e todos e aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau e até mais.